Olá, colegas. Iniciaremos a primeira aula do módulo 4, intitulado Inclusão não é favor. Falaremos de leis, história e resistência contra o capacitismo. Nesse primeiro slide, trazemos um trecho do preâmbulo da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que diz: relembrando os princípios consagrados na Carta das Nações Unidas, que reconhecem a dignidade e o valor inerentes e os direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Gostaria de iniciar nossa reflexão resgatando esse princípio fundamental, que embasa toda a legislação de inclusão, a dignidade e o valor intrínseco de cada ser humano, assim como seus direitos iguais e inalienáveis. Essa convenção que se trata esse preâmbulo nos lembra que liberdade, justiça e paz não podem existir de fato sem respeito à igualdade, à inclusão de todas as pessoas, especialmente daquelas historicamente marginalizadas, como as pessoas com deficiência. Ao entendermos a inclusão a partir desse olhar, percebemos que ela não é apenas uma política ou um favor, mas sim um direito fundamental que deve orientar as práticas educacionais. Então, para compreendermos a base da educação inclusiva no Brasil, é essencial resgatarmos o contexto histórico internacional que inspirou nossos direitos. Ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo se deparou com destruição em larga escala e violações graves de direitos humanos. Foi nesse cenário que, em 1945, nasceu a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover a paz, a justiça e os direitos universais, prevenindo que os horrores semelhantes aos que aconteceram neste período. Em 1948, a ONU promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que estabelecia direitos fundamentais para todas as pessoas, sem qualquer distinção. Esses direitos servem como alicerce para a igualdade e a dignidade humana, conceitos que guiam a inclusão das pessoas historicamente marginalizadas, como as pessoas com deficiência. No Brasil, esses princípios foram incorporados na Constituição Federal de 88, especialmente no artigo 208, inciso 3º, que garante ao Estado o dever de oferecer atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O termo preferencialmente é até estratégico. Indica que a educação inclusiva deve ser a primeira opção, ou seja, a rede regular de ensino é o local primário. Outras modalidades de atendimento, como escolas ou classes especializadas, só devem ser consideradas quando a inclusão plena não for possível, entre aspas, devido a limitações estruturais ou necessidades específicas, pensando no aluno. Assim, desde a criação da ONU até o artigo 208, vemos uma trajetória histórica e legal, de legalidade, que transforma a inclusão de um princípio abstrato de dignidade e igualdade em um direito concreto, previsto, orientando nossas práticas educacionais para a educação que abarque a todos, de forma participativa e também respeitosa. Declaração de Salamanca, trecho. As escolas regulares com orientação inclusiva
representam um meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, criar comunidades acolhedoras, construir uma sociedade inclusiva e alcançar a educação para todos. Esse trecho é profundamente emblemático, né? Ele faz parte da Declaração de Salamanca, documento que é internacional de 1994. E ele resultou da Conferência Mundial sobre as Necessidades Educacionais Especiais, que foram realizadas lá em Salamanca, na Espanha. E quem coordenou foi a Unesco e a ONU. Mas antes mesmo de Salamanca, é importante a gente recordar um outro marco fundamental, a Conferência Mundial de Educação para Todos, que foi realizada em Jyotian, na Tailândia, em 1990. Então, a Conferência de Jyotian representou um grande ponto de partida para o movimento mundial pela educação inclusiva. Ela afirmava que a educação é um direito humano inalienável e condição indispensável para o desenvolvimento social e econômico das nações. Naquele encontro, os países signatários, e o Brasil é um deles, comprometeram-se a garantir o acesso universal à educação básica de qualidade para todos, especialmente para os grupos que, historicamente, foram marginalizados. 4 anos depois, a Declaração de Salamanca surge como uma resposta mais específica a esse compromisso, trazendo foco para os estudantes com deficiência e outras necessidades educacionais especiais. Salamanca reafirma princípios de Jyotian, mas vai além. Propõe que a escola regular, com orientação inclusiva, deve ser o centro do processo educativo, pois é nela que se constrói os valores de convivência, respeito e igualdade. No entanto, é essencial esclarecer que Salamanca não descarta a existência das escolas e classes especializadas, de forma alguma. O que o documento propõe é uma redefinição de papéis. As instituições e serviços especializados não devem funcionar como espaços de exclusão, por exemplo, mas sim como recursos de apoio, para garantir que todos os alunos possam aprender e se desenvolver plenamente, preferencialmente no contexto da escola chamada escola comum. Isso significa que os atendimentos especializados continuam sendo um direito, desde que atenuem de forma complementar, atuem, aliás, de forma complementar e articulada ao ensino regular, oferecendo suporte técnico, pedagógico, conforme a necessidade de cada estudante. Então, a Declaração de Salamanca inaugura uma nova forma de pensar a inclusão, não como uma concessão ou caridade, como era vista anteriormente, mas como expressão concreta de direitos humanos e de justiça social. Ela nos lembra que a diversidade não é um obstáculo, mas um valor humano e educativo, e que cabe à escola adaptar-se à pluralidade dos sujeitos e não o contrário. No Brasil, esse movimento internacional se materializa na Lei de Diretrizes e Base, a nossa conhecida LDB, de 1996, promulgada pelo Congresso Nacional. A LDB, então, ela consolida em nosso ordenamento jurídico o princípio de que a educação é direito de todos e dever do Estado, e traz inovações decisivas ao integrar a educação especial à educação regular. Mas, assim como Salamanca, a LDB não proíbe as escolas ou classes especializadas, mais uma vez. Ela apenas redefine essas funções. Esses espaços passam a ter um caráter complementar, muitas vezes temporário, voltado à oferta de atendimento educacional especializado, que deve ser ofertado a todos, que dele necessitem,
né, de modo a apoiar o processo de aprendizagem e inclusão dos estudantes que estão na classe comum. O foco, portanto, deixa de ser a separação dos alunos e passa a ser a construção de redes de apoio dentro e fora da escola regular, garantindo o desenvolvimento de cada um segundo a sua singularidade. A LDB inaugura no Brasil a compreensão de que a educação especial é uma modalidade transversal, ou seja, está presente em todos os níveis e etapas do ensino. Aí ela vai articular os currículos e promover condições efetivas de acesso e a permanência e garantindo a aprendizagem. Quando afirmamos que inclusão não é favor, estamos reconhecendo essa longa trajetória, que começa em Jotien, por exemplo, se consolida em Salamanca e ganha corpo na LDB de 96. E tudo já preconizado na nossa Constituição Federal, como já foi dito. A inclusão é um direito historicamente conquistado, sustentado por princípios éticos, jurídicos, que exige que nós, educadores, tenhamos um compromisso profundo com a equidade, não a igualdade, onde reside bastante diferença, aliás. Incluir não é apagar as diferenças, de forma alguma, mas reconhecê-las como parte da humanidade. São características. Não é eliminar as escolas especializadas, por exemplo, mas integrá-las como parceiras do processo educativo. E, acima de tudo, não é favor, é justiça. Justiça traduzida em práticas pedagógicas que permitem que todos aprendam, participem e se sintam pertencentes à escola. Ainda no aspecto jurídico, dando sequência à nossa análise sobre a inclusão, após a Declaração de Salamanca e a LDB, por exemplo, de 1996, que tratava o slide anterior, chegamos aos primeiros anos do século XXI, que trouxeram novos marcos legais e também internacionais, não só nacionais, reforçando direitos, acessibilidade e igualdade de oportunidades. No Brasil, em 2000, o Congresso Nacional promulgou a Lei 10.098, conhecida como Lei de Acessibilidade. Ela estabeleceu normas gerais e critérios básicos para eliminar várias barreiras, dentre elas as mais conhecidas como arquitetônicas, urbanísticas e de comunicação, inclusive, visando garantir autonomia e segurança para as pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Mas aqui é importante fazer uma pausa crítica. Muitas dessas previsões da lei, nós vemos que não foram integralmente implantadas nas escolas e nos espaços urbanos. Rampas inadequadas, banheiros inacessíveis, sinalização insuficiente, recursos tecnológicos limitados, ainda acaba dificultando a plena participação dos estudantes com deficiência. Portanto, novamente, como educadores, a gente precisa verificar criticamente se as escolas realmente cumprem essas normas e pensar em estratégias para que a acessibilidade não seja apenas uma diretriz teórica, né, e uma letra da lei morta, mas uma prática cotidiana e efetiva. Salvo as nossas possibilidades de intervenção, é importante fazer essa leitura para não culpabilizar as características individuais do aluno como sendo elas as responsáveis pelo possível insucesso escolar. No mesmo período, né, nós temos a Declaração de Guatemala, em 2001. E ela veio reafirmando um compromisso agora da América Latina com a educação inclusiva. E aí consolidou a visão de que incluir é um direito humano fundamental. No entanto, a aplicação prática dessa declaração
como tantas outras, enfrenta desafios críticos. Ainda, muitos sistemas de ensino carecem de recursos, formação docente e políticas de acompanhamento. A participação de famílias e comunidade também é deficitária, né? Acaba não ocorrendo de forma sistemática. A inclusão muitas vezes é reduzida à presença física do aluno, garantindo o quê? A matrícula, sem garantir efetivamente a participação, a aprendizagem e o protagonismo desses estudantes. Por isso, mais do que conhecer os marcos legais, como nós estamos fazendo, precisamos avaliar de forma mais crítica como eles são efetivamente vivenciados no chão da escola, né? E perguntar-se sempre se a acessibilidade está presente na prática, porque eu não vou dizer só da arquitetônica, né? Eu também vou pensar nas atitudinais, pedagógicas, comunicacionais. Os alunos com deficiência conseguem participar de forma plena e digna? Estamos promovendo a autonomia ou apenas atendendo formalmente à lei? E essa crítica tem que ser feita com todos, né? E todos estão convidados para essa conversa. Esses trechos, né? Esses marcos, aliás, da Lei 10.098 de 2000 e também a Declaração de Guatemala, eles são conquistas fundamentais, né? A gente precisa de ter isso em aspectos legais que nos garantem a, o cumprimento de algumas metas, de algumas questões no âmbito jurídico. Mas a inclusão só se concretiza quando se transformam em práticas reais, não apenas em textos legais, né? Eles são essenciais, mas não são suficientes. Como professores, nossa missão é examinar criticamente se nossas escolas estão conseguindo cumprir aquilo que preconiza esses documentos. Então, incluir, novamente, não é apenas abrir portas e garantir que cada aluno possa entrar, se mover, participar. Quer dizer, não é só entrar, mas é tudo isso, né? É garantir que cada aluno possa entrar, se mover, participar e aprender plenamente, respeitando suas necessidades e direitos. Portanto, não é só socializar. O ambiente escolar é muito mais do que isso. Após os marcos do início dos anos 2000, como vimos, o Brasil avançou ainda um pouquinho mais no campo da educação inclusiva, com a instituição da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva lá em 2008, pelo MEC, né, pelo Ministério da Educação. Essa política orienta a educação especial dentro da perspectiva inclusiva, garantindo o quê? Que estudantes com deficiência sejam matriculados em escolas regulares, com apoio especializado, sempre que for necessário, né? E o grande objetivo é que a educação especial deixe de ser um serviço paralelo e se torne uma modalidade transversal, presente em todos os níveis de ensino, promovendo aprendizagem, participação e pertencimento de todos os alunos, né? Mais uma vez, ainda temos muito a caminhar. Nem todas as escolas conseguem oferecer o apoio especializado, preconizado de forma adequada. A formação docente muitas vezes é insuficiente para atender às demandas da diversidade. Estamos nos formando em pleno voo, né? A gente precisa se organizar enquanto trabalhamos no movimento da escola. Em algumas regiões, a matrícula na escola regular não garante aprendizagem efetiva, né? Sendo só a presença física mesmo do aluno, sem real participação e até mesmo o protagonismo. Tempo depois, o Brasil ratificou, por meio do Decreto 6.949 de 2009, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU.
juntamente com seu protocolo facultativo. Essa ratificação teve força de emenda constitucional mesmo, integrando o Tratado Internacional ao ordenamento jurídico brasileiro e estabelecendo que todos os princípios da Convenção devem orientar leis, políticas públicas e decisões judiciais. Entre esses princípios estão igualdade, autonomia, acessibilidade, participação plena e não discriminação, consolidando a inclusão como um direito fundamental de todas as pessoas com deficiência. Mas, novamente, é preciso uma leitura crítica, sempre. Apesar de ter ratificado há mais de uma década, a Convenção ainda encontra dificuldade na aplicação prática. Barreiras físicas, comunicacionais, atitudinais, pedagógicas ainda persistem e a gente verifica todos os dias nos ambientes escolares. Muitas decisões judiciais ou públicas locais ainda não incorporam plenamente o espírito da Convenção. E a inclusão muitas vezes é interpretada de forma limitada ou até mesmo fragmentada. E dando continuidade à nossa análise histórica da inclusão no Brasil, chegamos ao marco mais recente, que consolida a educação inclusiva no cotidiano escolar. Em 2011, por exemplo, foi promulgado o Decreto 7.611 pela Presidência da República, que dispõe sobre a educação especial e o atendimento educacional especializado, o AEE. O decreto estabelece diretrizes para garantir o serviço de apoio especializado, destinado a eliminar barreiras no processo de escolarização de estudantes com deficiência. Aí, dessa forma, o AE deixa de ser apenas um recurso opcional e passa, nesse momento, a ser reconhecido como instrumento fundamental para o sucesso da inclusão. E aí, fornecendo suporte pedagógico mesmo, tecnológico e humano, adaptado à necessidade de cada estudante. Mas, entretanto, todavia, muitas escolas ainda enfrentam dificuldade para oferecer o AEE de forma contínua e de qualidade, por falta até mesmo de profissionais e de espaço, enfim, de políticas públicas sérias. A falta de profissionais qualificados, de recursos pedagógicos específicos, principalmente em municípios menores, né? Em alguns casos, o AE acaba sendo reduzido a atividades paralelas, sem garantir participação efetiva do aluno na classe especial. Tem que ser uma conversa direta entre profissional da classe comum e os profissionais de AE. Portanto, a implementação plena do decreto ainda é um desafio. E cabe a nós, professores, avaliar como esses serviços estão funcionando na prática, buscando formas de acabar integrando verdadeiramente a aprendizagem e a participação do aluno. Porque corremos o risco de novo, colocar na conta dos alunos e das suas características individuais um insucesso do que se chama inclusão. Pouco depois, o Brasil avançou com o Plano Nacional de Educação, PNE. Ele foi instituído, pela Lei 13.005 em 2014, que estabelece 20 metas para a melhoria da educação em todas as etapas. Entre essas metas, destaca-se a meta 4, que nos importa, que visa a universalização do atendimento escolar para crianças de 4 a 17 anos, incluindo explicitamente crianças e jovens com deficiência. Essa meta reforça que inclusão não é apenas matrícula, mas também garantia de acesso, permanência e aprendizagem. Ela chama atenção para a qualidade do ensino, formação docente, superação de desigualdades. Elementos que são fundamentais para a inclusão, que ela seja efetiva e não apenas formal. E a gente, 10 anos dessas metas, foi feita para 10 anos, e elas precisam ser revistas e reformuladas. Estamos nesse período. Então, embora a lei estabeleça metas claras, como aconteceu, dessas 20 metas, muitas regiões ainda não atingiram nem a universalização do atendimento.
existem desigualdades significativas entre escolas, municípios, estados, para qualquer atendimento, inclusive das pessoas com deficiência. E aí vão dificultando o estabelecimento da meta 4. A presença de estudantes com deficiência nem sempre é acompanhada por um suporte pedagógico adequado, por exemplo, colocando em risco a efetividade dessa inclusão. Portanto, tanto o decreto 7.611 de 2011 quanto a meta 4 do PNE, lá de 2014, são instrumentos fundamentais para concretizar a inclusão. Mas não basta conhecer as normas. É preciso analisar criticamente a realidade de nossas escolas, identificar barreiras persistentes e buscar estratégias que garantam participação, aprendizagem e protagonismo de todos os estudantes. Mais do que cumprir a lei, incluir significa transformar a escola em um espaço acessível, acolhedor e efetivamente participativo, onde cada aluno tenha direito de aprender, conviver e se desenvolver plenamente. Não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa imprescindível. É algo de justiça social e que precisa ser encarada como um tal. Chegamos, nesse slide, ainda no aspecto jurídico, a um dos marcos mais significativos da inclusão no Brasil, a Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, a LBI, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, promulgada em 6 de julho de 2015, durante o governo da presidente Dilma Rousseff. A LBI, ela consolidou todas as conquistas anteriores, né? Reunindo em um único documento os princípios de igualdade, acessibilidade, participação, autonomia e dignidade. E o objetivo central era assegurar que as pessoas com deficiência exerçam seus direitos e liberdades fundamentais em condições de igualdade, né? Promovendo inclusão social escolar e uma cidadania plena. A lei é ampla e inovadora, pois abrange educação, saúde, trabalho, acessibilidade, cultura, esporte e a participação social, reafirmando que a inclusão não se limita à matrícula escolar, e nem só à escola, mas envolve todos os espaços de convivência e atuação social. Como sempre, precisamos fazer uma análise crítica sobre a aplicação da LBI. Apesar de o alcance legal, muitas escolas ainda enfrentam barreiras arquitetônicas, pedagógicas e comunicacionais. Estamos sendo repetitivos, porque isso é o que verificamos na prática. E o apoio especializado, os recursos pedagógicos adequados, nem sempre estão disponíveis, né? Dificultando a participação desses estudantes. Há uma diferença significativa entre o que a lei prevê e a realidade vivida na escola, especialmente em regiões periféricas ou com uma infraestrutura menor. Portanto, a LBI não basta. É essencial que, como educadores, avaliemos criticamente se os direitos garantidos estão sendo efetivamente cumpridos e a gente possa conhecê-los também. E se os alunos podem participar de maneira plena e equitativa. A LBI nos lembra que inclusão não é favor, mais uma vez, é direito. Ela nos desafia a transformar a escola em um espaço acessível, acolhedor e democrático, garantindo que cada estudante aprenda, conviva e se desenvolva plenamente. E para aprofundarmos essa discussão, teremos uma aula específica, dedicada só à LBI, onde vamos explorar cada direito, cada garantia e os desafios de sua implementação dentro da prática escolar. Isso nos permitirá refletir de forma mais detalhada sobre como aplicar efetivamente a lei no dia a dia da escola e qual é a nossa função nessa aplicação. E transformar teoria em ação concreta. Precisa principalmente, pelo menos, conhecer. Nesse ponto da nossa linha do tempo, chegamos a um período de grande complexidade na história da inclusão no Brasil. Em 11 de outubro de 2018, por exemplo, foi promulgado
sob o governo do presidente Michel Temer, um decreto que reforçava a educação inclusiva como direito fundamental. Esse decreto, ele estabelecia que o atendimento educacional especializado devia ser ofertado preferencialmente na rede regular de ensino em ambientes livres de barreiras pedagógicas, físicas e atitudinais. Mais uma vez, esse documento teve como finalidade servir de instrumento normativo mesmo para a implementação e fortalecimento da educação inclusiva no Brasil. E aí ele reafirmava o compromisso do estudo com os princípios já consolidados pela Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e pela LBI também em 2015. Entre 2018 e 2019, tivemos também outras leis e decretos complementares, né, que trataram de aspectos específicos de inclusão e acessibilidade. Então, nós tivemos a Lei 13.830 de 2019, que reconhece oficialmente a ecoterapia como método terapêutico e educacional, voltado à reabilitação e ao desenvolvimento global de pessoas com deficiência. Esse é um decreto importante até para o acesso dessas pessoas a esse tipo de serviço. Tivemos a Lei 13.825 de 2019, ela determinava a instalação de banheiros químicos adaptados em eventos públicos quaisquer, garantia, dessa forma, acessibilidade a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, podendo permitir que essas pessoas participassem de tais eventos. Decreto número 9.762, de 2019. Ele estabelece critérios para adaptação de veículos de transporte coletivo, promovendo a acessibilidade urbana e social. E o decreto número 9.765, também de 2019, que instituiu a Política Nacional de Alfabetização. Um documento importante, mas que também suscitou debate sobre a ausência de menções explícitas à educação inclusiva e às necessidades educacionais específicas dos alunos com deficiência. E quando a gente for falar sobre a prática de escolarização, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse decreto em relação à alfabetização e por que ele sofreu essas críticas, além dessas já mencionadas, né? Ele previa que teríamos um método instituído como único, que é baseado, segundo alguns especialistas, em evidências, que é o método fônico, lembrando que o método fônico é um dos tipos de métodos que nós temos no Brasil, está dentro de um método sintético, ele faz parte de um método sintético, e sabemos que nós temos o método global, sintético, e dentro dele temos outros, né? Então, enfim, nós vamos melhorar essa discussão numa aula mais específica, quando a gente falar sobre práticas de escolarização. Esse conjunto de normas demonstra avanços pontuais, né? Mas também contradições na execução e no foco dessas políticas públicas. Por um lado, observamos uma ampliação do olhar sobre a acessibilidade, com leis voltadas ao espaço urbano, ao transporte, à saúde, mas, por outro lado, faltou uma articulação sistêmica para garantir que esses avanços se reflitam na vida escolar e no cotidiano desses estudantes, que eles realmente se efetivem. E mesmo nos outros espaços, né, urbanos, de participação social, eles precisam ser o tempo todo relembrados, né, para que aconteça que esses decretos virem práticas. Além disso, o período de 2018 a 2019 marca uma crescente tensão política em torno do conceito de inclusão. Enquanto alguns decretos reforçam a perspectiva inclusiva, outros abriram espaço posteriormente para tentativas de retorno ao modelo segregadores. Pelo menos uma parte diz que sim, outra parte diz que não era bem assim. Por isso é essencial que nós, educadores, possamos manter um olhar vigilante e crítico, obviamente, né, como partes do processo. Perguntando, esses avanços legais realmente chegaram à prática nas escolas?
nossos alunos estão sentindo esses direitos no dia a dia, o que fazer? Por que não? Temos que retroceder a melhor antes? Melhor para quem? Enfim, são vários questionamentos. Esses marcos legais nos lembram que a luta pela inclusão ela é contínua e precisa ser protegida. As leis acabam sendo conquistas importantes, mas só se tornam reais quando transformadas em práticas pedagógicas, né? Sustentadas por formações, políticas públicas e atitudes realmente inclusivas dentro e fora da escola. E é justamente sobre essa tensão, né, e retrocessos recentes, bem como sobre o novo cenário de disputas em torno do conceito inclusão, né, que avançamos nos próximos momentos dessa nossa aula, para compreendermos como garantir que a escola pública permaneça sendo um espaço de todos e para todos. Chegamos agora a um dos momentos mais polêmicos e debatidos, principalmente nesse tempo. Na história recente, né, da educação no Brasil. O decreto 10.502, promulgado em 30 de setembro de 2020, quando era na presidência Jair Bolsonaro, ele instituiu a chamada Política Nacional de Educação Especial Equitativa, Inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. O objetivo de estabelecer diretrizes para a educação de pessoas com deficiência, né? Reconhecendo a pluralidade das necessidades educacionais e propondo novos caminhos para esse atendimento escolar. Entre os aspectos positivos apresentados estava o reconhecimento da diversidade, né? Reconhecia que havia uma diversidade de necessidades, a valorização das escolas bilíngues, de surdos, as instituições especializadas, além do incentivo à autonomia das famílias, na escolha da modalidade educacional considerada mais adequada. Isso poderia ser algo positivo, mas também trazer questões negativas. À primeira vista, parecia um avanço, né, a respeito das especificidades, mas na prática, essa liberdade de escolha se revelou um instrumento ambíguo, com aplicações profundas para o direito à educação inclusiva. E há controvérsia em algumas falas de profissionais dentro da área da educação em relação a esse decreto. Alguns dizem que não mudaria absolutamente nada, regulamentaria algumas coisas, mas não teria grandes mudanças. Outros já discordam. É aqui que surgem assim, as principais críticas e preocupações que eu irei apresentar aqui. Quais foram essas críticas, né? Autorizar que as famílias optassem entre a rede regular de ensino e as escolas ou classes especializadas. O texto transferia ao poder pátrio, né, o pátrio poder, uma responsabilidade que é do Estado. Assegurar a educação inclusiva e o acesso de todos à escola comum, com os apoios necessários. Né? Então, as pessoas técnicas, que seriam os professores, as pessoas que trabalham na área da educação, não teria como fazer essa avaliação técnica, seria uma escolha dos pais. Essa transferência, então, poderia fragilizar o dever estatal e abriria, talvez, algumas críticas dizem que brechas legais perigosas. Entre elas, a possibilidade de que, no futuro, uma escola, né, pudesse até recusar a matrícula, que hoje ela não é permitido, essa recusa de um estudante com deficiência, alegando que a própria família, né, havia em algum momento escolhido outro modelo de ensino. Então, se ela fez essa escolha, é porque aquela escola não poderia atender. Então, falar sobre a possibilidade ou não de atendimento, e não de reformulação do próprio ensino para que esse aluno pudesse ser atendido. Em outras palavras, o decreto deslocava o eixo de obrigação pública para a escolha privada, né? Quando eu penso família, criando, talvez, um terreno fértil para a legitimação de práticas excludentes e o retorno da lógica segregadora. Além disso, especialistas apontavam que o texto refletia uma visão capacitista de deficiência,
na qual a diferença volta a ser vista como uma inadequação, né? Então, o estudante é que não consegue, né? Ele é que é o problema, né? Ele é inadequado, ele precisa se adequar antes de conviver. Ele não consegue estar no ambiente que todos, contrariando décadas de luta pela inclusão plena, equitativa e participativa. Isso não exclui debate algum, né? A gente precisa fazer esse debate se a inclusão se restringe à educação, à classe comum, né? Às escolas comuns, vamos dizer assim, ou se ela pode se propor a outros espaços inclusivos. Isso não esvazia a nossa possibilidade de discussões nessa área, mas era um decreto que parecia um pouco perigoso nesse sentido. Diante das fortes reações, né, da sociedade civil, principalmente pesquisadores dentro da área da educação, entidades educacionais, né, e o Ministério Público Federal, o decreto acabou sendo revogado pelo Decreto 11.370 de 2023, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com essa revogação, foi restabelecida a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, lá de 2008, reafirmando que o lugar da pessoa com deficiência é na escola regular, ou algumas pessoas querem dizer na escola comum, porque regular parece que a outra é irregular. Com apoio especializado, recursos acessíveis e formação docente contínua. Lembrando que recursos acessíveis é tudo aquilo que o estudante necessitar para o seu desenvolvimento, adequação curricular e outras adequações necessárias ao ambiente. Mas o episódio do Decreto 10.502 nos ensina que as conquistas da inclusão não são permanentes, né? Elas precisam ser definidas e continuamente lutadas. Quando o Estado exime, né, de sua responsabilidade e devolve à família o peso dessa decisão, a inclusão deixa de ser um direito universal, entende? E passa a ser uma escolha individual, marcada por desigualdades sociais. Essa família teria preparação suficiente para determinar, já que ela percebe que o Estado não está sendo omisso em muitos momentos na sua execução das leis e por proteção do seu filho, imagina que a segregação seria uma opção mais viável? Ou mesmo estaria restringindo, essa família teria condições emocionais ou até mesmo uma família que poderia estar tendo alguma ação violenta, não seria verificado isso porque essa pessoa não teria acesso às redes necessárias de educação, né? Será que eu posso colocar na família a decisão única sobre o cuidado dessas pessoas? Por que que o Estado é obrigado a fornecer para alguns e não para outros? Por isso, cabe a nós, educadores da rede pública, mantermos um olhar crítico e comprometido, né? Defendendo a escola como um espaço que não é negociável, de convivência, equidade, aprendizagem para todos. Afinal, a inclusão não é uma opção pedagógica. Ela é um princípio ético e constitucional, inclusive, né? Previsto lá no artigo 208, no inciso 3º. E como ela vai se dar, depende muito da necessidade daquele estudante, e não necessariamente a opção familiar ou a opção pedagógica. Ao olharmos para a educação especial no Distrito Federal, agora de forma mais local, observamos um percurso de atualização e também de tensionamentos entre as resoluções de 2017, por exemplo, e a de 2023. A resolução 1, né, número 1 de 2017, ela foi importante para reconhecer a diversidade de públicos atendidos pela educação especial, e que compreendia pessoas com deficiência, estudantes com altas habilidades ou superdotação,
e aqueles com transtornos globais de desenvolvimento, onde o autismo estava incluído, né? E também os transtornos funcionais específicos, como, por exemplo, a dislexia, a descalculia, enfim, TDAH. Esse reconhecimento ampliava o olhar da escola para diferentes formas de aprender e para as barreiras pedagógicas que precisavam ser superadas. Aí veio a resolução número 3 de 2023. Ela representa um avanço em vários aspectos, né? Ela reconhece o TEA, que depois, né, dos nossos manuais terem mudado a CID e o DCM, principalmente a CID 10 para a CID 11, né, mudou os critérios diagnósticos e colocou dentro de um espectro como categoria autônoma. Então, a resolução colocou dessa forma. Traz também a possibilidade de terminalidade específica, em alguns casos, a gente vai falar isso quando falarmos da estrutura dentro do Distrito Federal. Define critérios de enturmação também, mais equitativo e reforça a atuação intersetorial, que é entre os setores diversos da sociedade, principalmente saúde e educação, né, assistência social, enfim, que é fundamental para o acompanhamento integral desse indivíduo, né? Então, ela faz essas pontuações dentro desse decreto. Só que, no entanto, é importante destacar um ponto de fragilidade aí. Nessa atualização, a não menção dos transtornos específicos, funcionais específicos, traz inconvenientes, né? Porque essa omissão pode gerar lacunas no atendimento de estudantes que apresentam dificuldade de aprendizagens não associados à deficiência, mas que exigem apoio pedagógico especializado, né? Eles têm direito à adequação curricular e várias outras adequações, mas fragiliza quando eles não são citados dentro dessa resolução. Assim, podemos dizer que o DF avança na consolidação de uma política mais inclusiva e coerente com o modelo social da deficiência, né? Mas ainda precisa refletir sobre como garantir o direito a aprendizagens desses outros grupos que ficaram à margem dessa nova resolução. E agora, vamos entrar em outra seara, né? Que é sobre o capacitismo. Vou fazer a leitura de um trecho do livro de Foucault, Vigiar e Punir. Nossa sociedade não é de espetáculos, mas de vigilância. Sobre a superfície das imagens, investem-se os corpos em profundidade. Atrás de grande abstração de troca, se processa o treinamento minucioso e concreto das forças úteis. Os circuitos da comunicação são os suportes de uma acumulação e centralização do saber. O jogo dos sinais define os pontos de apoio do poder. A totalidade do indivíduo não é amputada, reprimida, fabricada, alterada por nossa ordem social, mas o indivíduo é cuidadosamente fabricado segundo uma tática das forças e dos corpos. Então, Foucault refletir sobre as sociedades, né, disciplinares, nesse livro de Vigiar e Punir, nos faz um alerta que continua atual. Nossa sociedade, tentando resumir, não é uma sociedade do espetáculo, mas da vigilância. Sob a superfície das imagens e dos discursos, do que é visto do que falado. O que realmente opera é um controle minucioso dos corpos. Um investimento cotidiano nas formas de ser e agir e aprender e até existir. Então, o que significa? Ele nos mostra que o poder moderno não age mais apenas pela pressão, mas pela produção. O indivíduo é cuidadosamente fabricado segundo normas que definem o que é aceitável, produtivo e eficiente. É um sujeito produzido, é o que se espera. O corpo deixa de ser apenas biológico e passa a ser um projeto político.
modelado por instituições como a escola, o hospital, a família e o Estado. Eles definem o que é certo, o que é errado, o que esperar desse corpo. Quando transportamos esse olhar para o campo da deficiência, por exemplo, percebemos que o capacitismo nasce dessa forma lógica de poder. Ele é o conjunto de práticas, discursos e estruturas que determinam o que é um corpo normal e o que seria um corpo anormal. Como explica Davis, né? O conceito de normalidade é uma invenção moderna, surgida junto com as estatísticas e com o ideal de homem, que seria produtivo na era industrial. E aí, a partir daí, né, tudo que escapa à média, tudo que foge à norma, tudo que foge à régua da eficiência, é classificado como desvio, como deficiência, como anomalia. E aí nós temos outros pensadores, né, que falam sobre a discussão desse corpo, né? Todo corpo é corpo situado, atravessado por tecnologias, contextos e relações de poder. Não há corpo neutro nem universal. A visão sobre esse corpo. E o capacitismo se sustenta justamente na ilusão de que existe um corpo padrão, capaz de medir e hierarquizar todos os outros. Então, qual é o corpo esperado? Qual é o corpo saudável? Qual é o corpo que produz? Qual é o corpo eficiente? Judith Butler nos ajuda a compreender como essas normas são incorporadas. Ela nos lembra que as normas não apenas regulam o corpo, mas o constituem também. E performando o que se espera de nós. A gente faz aquilo que se espera da gente de ser feito. Força, que é força, aliás, autonomia, racionalidade. Aí nos torna, acaba nos tornando elegíveis socialmente. Você é bom, você é ruim, né? Te qualifica, te dá um valor. O corpo como deficiência neste contexto é visto como aquele que desafia essa performance, né? Essa normatividade, que é da norma mesmo, do que é esperado. Por isso, quando falamos de capacitismo, não falamos apenas de atitudes preconceituosas, de forma alguma, mas de uma tecnologia do poder estrutural, que define quem é plenamente humano e quem ainda precisa ser consertado, incluído, reabilitado. Então, Foucault nos ensinou que onde há poder, há resistência. Assim, pensar a inclusão sob a ótica da justiça social exige que olhemos criticamente para as nossas práticas, né? Sob o discurso da normatização, enfim. Ainda tentam adequar os corpos ao sistema. Em vez de transformar o sistema para acolher, a gente transforma os corpos. Esse é o desafio ético e político do nosso tempo, romper com a pedagogia da correção e construir uma pedagogia do reconhecimento, uma educação que não vigia, mas escuta, que não normaliza, mas acolhe, que não fabrica corpos dóceis, mas promove sujeitos livres, críticos, enfim. Nessa perspectiva, chegamos agora a um dos conceitos centrais para compreender os desafios da inclusão: o capacitismo. O termo se refere à discriminação e ao preconceito contra a pessoa com deficiência, sustentados pela crença de que esses sujeitos são inferiores, incapazes ou incompletos. A antropóloga, né, e ativista Anna Getz, ela traduz isso de forma contundente quando ela diz: capacitismo é o racismo do corpo deficiente. Né? Grandes grupos que são chamados de minoritário pela questão do poder
porque não consegue exercer o poder e sim tem o poder sobre eles, se uniram nessa perspectiva de lutas. E o capacitismo é isso em relação às pessoas com deficiência. Essa comparação é potente, porque ela nos faz entender que o capacitismo é uma forma estrutural, como eu disse, de opressão. Não é apenas uma questão de atitudes individuais, não mesmo. Ela organiza as relações sociais, os espaços, políticas públicas e até as formas de ensinar e aprender. É muito maior. Do ponto de vista filosófico e político, essa discussão se ancora novamente em Michel Foucault, né? Que analisa como o poder moderno atua sobre os corpos. Para ele, o poder não apenas pune, ele produz sujeitos, fabrica corpos dóceis, úteis e eficientes, adequados às normas de uma sociedade que valoriza a produtividade acima da humanidade. Você faz de tudo para ser quem é. Quem se espera, não quem é, mas quem se espera que você seja. Portanto, o capacitismo não se limita ao preconceito, é um sistema de poder que transforma a diferença em desvio e o desvio em justificativa para a exclusão. Em nossa sociedade, a norma é produtivista. Valoriza quem é rápido, quem é forte, quem aprende dentro do tempo previsto, quem não dá trabalho. E todos os corpos que desafiam essa lógica, sejam corpos com deficiência, corpos racializados, corpos gordos, corpos envelhecidos, são empurrados para a margem, não no sério. Então, nós estamos falando de racismo, etarismo, gordofobia e capacitismo. Por isso, discutir capacitismo é discutir o próprio modelo de sociedade que construímos. Uma sociedade que mede o valor da pessoa pela sua capacidade de produzir e não pela sua capacidade de existir. É urgente, portanto, que as escolas, especialmente as da rede pública, se reconheçam como espaços de enfrentamento ao capacitismo. Isso significa revisar práticas, currículos, linguagem e até mesmo as expectativas sobre esse sujeito. Significa deslocar o olhar da deficiência para as barreiras. Quem produz ineficiência são as barreiras e não a pessoa que possui características individuais específicas. O verdadeiro compromisso, então, inclusivo, não é tornar o aluno com deficiência mais adequado à norma, normatizá-lo, mas tornar o ambiente mais justo, mais acessível, mais humano. Quando falamos em tipos de capacitismo, é importante lembrar que não há uma classificação única e definitiva. As formas de nomear e descrever o capacitismo variam conforme o autor, o campo de estudo e o contexto histórico. Alguns autores enfatizam as dimensões sociais e institucionais do capacitismo. Outros o analisam a partir da linguagem, da cultura ou da filosofia política do corpo. Portanto, mais do que decorar categorias, o que precisamos mesmo é reconhecer como o capacitismo se manifesta de forma concreta em nossas práticas, em nossos espaços e em nossas relações. O que trazemos aqui é uma leitura integradora, para que possamos enxergar as múltiplas faces dessa forma de discriminação. Então, nós temos o capacitismo institucional, que está presente nas normas e políticas que, mesmo com aparência de neutralidade, mantém as desigualdades. Ela ocorre quando a oferta de recursos de acessibilidade depende da boa vontade dos gestores, ou quando o AE é visto como algo opcional, né? Trata-se de uma exclusão legalizada, amparada por omissão do próprio sistema. Nós temos o arquitetônico,
por exemplo, é aquele que se evidencia nas barreiras físicas e estruturais mesmo. Escadas, sem rampas, ausência de pisos táteis, carteiras que não comportam cadeiras de roda. São formas mais materiais de exclusão, que comunicam, ainda que silenciosamente, que certos corpos não pertencem a esses espaços, né, esses espaços que deveriam ser inclusivos. Existe o atitudinal, né, se manifesta nas intenções cotidianas, nos olhares de estranhamento, então devemos nos revisitar esses momentos, nas falas que infantilizam, nas ações que negam autonomia. Eles se reforça pelo capacitismo benevolente, vamos dizer assim, né, que é um dos colocados, que é aquele discurso aparentemente gentil, mas profundamente desigual, quando a pessoa com deficiência é vista como guerreira, um exemplo de superação, uma inspiração, né? Esse olhar não reconhece o sujeito, mas transforma em metáfora, é algo externo, né? É algo que da caridade, se ele se coloca como bem-sucedido, então ele é um ser diferente. Ele continua estando muito diferente. Existe o linguístico, assim como o simbólico. Bom, o simbólico atua na esfera cultural, né? Ele está nas representações ou até mesmo na falta delas. Quando pessoas com deficiência não aparecem em livros didáticos, filmes, propagandas ou campanhas públicas, né? O que se comunica é a ideia de inexistência. Eles, se não estou vendo, não, eles não existem. É o silêncio, nesses casos, é que está excluindo. E o linguístico, como eu falei, ele expressa nas palavras e metáforas, muitas vezes, que usamos sem mesmo refletir. Expressões como cego para a realidade, ou surdo ao ser chamado, revelam como associamos a deficiência à falta, à limitação, à negação da capacidade. Né? Então, vira xingamento, utilizando termos que caracterizam as deficiências como algo pejorativo para se referir a outras pessoas. Ressalto mais uma vez que essa classificação é uma das possíveis leituras. Outros autores, como até a própria Ana Guedes, Débora Diniz, Romeu Sasaki, entre outros, propõem variações, né, ou ampliam essas categorias elencadas aqui, destacando o capacitismo estrutural, o epistemológico, o interseccional, enfim, vários outros tipos. Mas o que importa é compreender que todas essas formas, elas coexistem e se sustentam mutuamente, né? O arquitetônico depende do institucional, o institucional alimenta o atitudinal e o simbólico dá forma a todos os demais. Assim, o desafio da escola pública não é apenas reconhecer o capacitismo, é desmantelar suas bases, revisar políticas públicas, currículos e principalmente a mentalidade. Como diria a Camila Alves, uma ativista com deficiência visual, é fraturar o sistema. Porque a verdadeira inclusão não é a adaptação do sujeito ao espaço, mas a transformação do espaço para acolher a diversidade humana, né? Em sua totalidade, que não foi possível durante anos, décadas, séculos, marginalizando partes de pessoas dependendo dos seus corpos. Nesse slide, trazemos reflexões muito potentes da Mariana Rosa, que é uma mãe atípica de uma criança com paralisia cerebral. Ela amplia a nossa compreensão sobre o capacitismo, né? Para além da ideia de mera insensibilidade individual. Então, ela descreve da seguinte forma: a discriminação
e o preconceito baseados em deficiência costumam ser interpretados apenas, entre aspas, como crueldade e insensibilidade. Não que não seja importante, mas é situado nesse lugar. Talvez porque a gente faça essa análise como um certo distanciamento imposto pela lacuna da convivência cotidiana. A gente mal conhece essas pessoas quando não temos na família ou algo próximo. Mas essa retórica, ela acaba afastando a realidade da injustiça social, reduzindo a uma questão de compaixão e sentimento de caridade, e perpetua a estratégia de hierarquização dos corpos. Então, a Mariana Rosa, ela propõe o seguinte: a convivência contribui para a criação de vínculos que podem afastar a deficiência da noção de incapacidade ou de aspecto a ser resolvido e localizá-la como uma questão de justiça e transformação social mesmo, né? Então, ela nos lembra que a discriminação contra a pessoa com deficiência não é apenas uma questão de atitudes cruéis ou falta de empatia, né? É, antes de tudo, uma questão de justiça social mesmo. Quando reduzimos o capacitismo à compaixão, à caridade, eu sou uma pessoa boa, à boa vontade, eu vou ajudar esse aluno, porque eu sou muito boa, eu sou cristão, ou professo qualquer outra fé, mas que como eu sou uma pessoa boa, né, me dá algo de superioridade, eu, na verdade, não me permite conhecer e atuar efetivamente com as características daquela pessoa. Então, acabamos por perpetuar uma hierarquia dos corpos, onde alguns são considerados produtivos, úteis e normais, e outros problemas a serem resolvidos, né? E alguém muito caridoso irá fazer esse trabalho. A Mariana defende que a convivência cotidiana é um instrumento de transformação, porque é através dela que começamos a romper a associação entre deficiência e incapacidade, é conhecendo, é lidando com o sujeito, reconhecendo que a deficiência é uma forma legítima de existência humana, ela é uma capacidade humana, e não uma falha ou limitação a ser corrigida, é uma característica, é assim, a pessoa, ela se reconhece no mundo a partir daquela forma de ser. Essa visão dialoga com o pensamento da Nika Conrad, né, que fez todo um estudo e que reflete sobre o peso de viver em uma sociedade sem acessibilidade, sem a cultura do acesso, né, que transformaria a fadiga do acesso das pessoas com deficiência ou seus familiares. Para muitas pessoas com deficiência, qualquer deslocamento ou participação social exige um verdadeiro cálculo, né? Um planejamento minucioso, uma capacidade de improviso, um equilíbrio emocional constante, porque são muitas as barreiras impostas pelo ambiente, né? Esse cálculo da exclusão mostra como a falta de acessibilidade não é neutra, não, mas gera cansaço, restrição e até mesmo a desigualdade, né? Então, ela diz aqui: quando se viver num mundo sem acessibilidade, sem cultura do acesso e sem intimidade com a experiência da deficiência, qualquer movimento de expansão, de lançar-se para fora de casa, precisa ser calculado. E esse cálculo envolve planejamento, capacidade de improviso diante de situações não previstas e conciliação de sentimentos e emoções muitas vezes contraditórios, né? A Mariana Rosa e a Carla Garcia, elas escreveram uma cartilha intitulada Como Educar Crianças Anticapacitistas, né, encontrada aí na internet para adquirir, onde defendem que combater o capacitismo começa na infância, porque como é estrutural, né, a gente precisa rachar esse sistema muito cedo, pela formação de olhares mais sensíveis, críticos e igualitários. Então, educar para o anticapacitismo é educar para o reconhecimento do outro como sujeito de direito e de potências, e não como alguém a ser tolerado ou assistido. Isso é de base.
lembrando que quando a gente só é permitido entender e conviver, entender na convivência o outro, porque eles não são caixas que são separadas, pessoas com deficiência intelectual nessa caixa, pessoas com deficiência física nessa caixa, e assim por diante. São pessoas com suas particularidades, suas singularidades. E só na convivência você vai entender e valorizar suas potencialidades, né? E não só verificar suas fragilidades. Então, a inclusão, ela beneficia a todos. Costumo dizer, e elas também dizem, que algumas atividades na Semana da Inclusão, por exemplo, são inóspitas, né? Não causam o que precisaria causar. Quando você pega uma cadeira de rodas e coloca uma pessoa para andar nessa cadeira de rodas, ou coloca vendas nos olhos dessas pessoas, vocês estão imprimindo muito mais uma questão sensorial e às vezes até trazendo uma angústia de uma verificação real da realidade dessas pessoas, mais do que realmente estão provocando a empatia. A empatia só cresce, desenvolve a partir da convivência, porque empatia não é se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível, né? Você não está vivendo aquilo ali pontualmente, você às vezes não tem a noção de que a pessoa precisou e se adequou com as características que possuem, de alguma forma. E que você não conseguiria fazer como ela, porque você não tem a vivência dela. Mas se você conviver com ela, vai perceber essas nuances. Então, a inclusão não beneficia só as pessoas incluídas, né? Mas a todos. E para encerrar, encerramos com uma frase do Ramino Sachs. É uma das vozes mais influentes lá do pensamento ético e filosófico contemporâneo, né? Ele é chefe do Reino Unido lá na Câmara lá dos Lordes e reconhecido internacionalmente por sua defesa ao diálogo de interreligioso, dignidade humana, de responsabilidade coletiva, pensando num mundo plural. A sua obra sempre convidou à reflexão sobre como a sociedade pode prosperar sem perder o respeito às diferenças. Então, quando ele afirma que a diversidade é a tessitura da sociedade e a inclusão é a trama que a mantém unida, Sachs nos oferece uma metáfora profundamente simbólica. Ele compara a sociedade a um tecido, formado por múltiplos fios, cada um com sua cor, textura e forma, que só adquire força, né, e beleza quando entrelaçados de maneira harmoniosa. Então, a diversidade seria, portanto, o que dá vida e complexidade à existência humana. E a inclusão é um movimento ético e político que garante que esses fios permaneçam juntos, sem que nenhum seja rompido, desvalorizado ou esquecido. Essa frase, né, ela sintetiza o verdadeiro sentido da inclusão. Ela não é concessão nem favor, mas o que mantém coesa a própria estrutura social. É o que nos recorda que uma sociedade justa não é aquela que apenas tolera as diferenças, mas aquela que se sustenta por meio delas. Mais do que um encerramento, essa citação é um convite, né? Que se faz a ação e a sensibilidade, para que possamos enxergar a diversidade como riqueza e a inclusão como compromisso coletivo de tecer todos os dias, uma sociedade genuinamente humana. E no próximo slide, vocês têm as referências bibliográficas que foram utilizadas para construir essa aula. Muito obrigada pela escuta e uma ótima aula e um bom estudo.